Vamos lá, hein? Hoje é um tema bem interessante aí para quem está começando e para quem já nada também, hein? Porque existem alguns pontos aí que a gente tem que voltar na nossa essência, né? Que nem na vida. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo ali na prática, né? Que a gente acha que já sabe tudo e a gente tem que voltar lá atrás na nossa essência e poder dar um passo para trás, melhorar algumas coisas para poder evoluir naquilo que a gente está deixando de evoluir, né? Muitas vezes a questão técnica que eu comentei na semana passada, né, é uma delas. Às vezes a gente tem que dar uns passos para trás para poder evoluir na questão da técnica, na questão do tempo, né? E essa questão dos primeiros passos, muitas vezes a gente sente uma certa dificuldade na prova porque a gente pulou os primeiros passos, né? A questão do medo, a questão da ansiedade, a questão do ritmo, né? São coisas que, se a gente pula passo, a gente vai sofrer lá na frente, aí a gente tem que voltar atrás. Então esse é o tema de hoje, né? Os primeiros passos para iniciar na maratona aquática. Eu acho que vale para todo mundo, até porque é um tema que eu vou falar para vocês. Eu estava assistindo o Troféu Brasil de natação agora, né, de piscina, e eu fiquei um tempão aqui pensando no tema, pensando nos pontos mais importantes e pensando assim, cara, pô, isso aí é uma coisa que eu falo, mas que eu deixei de fazer lá atrás, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar primeiro os passos pensando principalmente na questão da segurança, né? Naquela transição da piscina para a maratona aquática. Primeiro esses passos. E depois eu vou falar os passos de passos técnicos, vamos chamar assim. Tá legal? Então primeiro os passos da segurança e depois os passos técnicos, tá legal? Então, primeira coisa, para quem quer começar a nadar maratona aquática, para quem quer começar a fazer as provas de águas abertas aí, né? Frisando que águas abertas é tido como provas amadoras, maratona aquática, as provas profissionais, mas no fim é tudo igual, maratona aquática e águas abertas, só tem uma diferença no regulamento, tá bom? Então, primeira coisa, gostar de nadar e gostar de treinar. Porque o nadador de águas abertas, o nadador de maratona aquática, ele vai nadar um pouco mais do que a maioria, porque grande parte das provas são provas mais longas. Quando a gente pensa em a prova mais curta, é uma prova de 200 metros, ok, para quem está começando. Mas quem vai começar a nadar, querer aumentar volume, vai nadar 500, vai nadar 1000, vai nadar 1500, né? E quando a gente pensa na piscina, o nadador de 1500 ele treina muito, né? Então, um nadador de águas abertas, o mínimo que ele tem que fazer é gostar de nadar e gostar de treinar. E isso vai fazer dele um nadador de águas abertas, vai fazer dele um atleta que gosta do que faz. Pelo contrário, vai ser aquela coisa forçada. Eu já vi atletas, é normal, né, em todas as modalidades, não é só na maratona aquática, atletas que começam a modalidade e falam, nossa, cara, mas é muito sofrido isso, mas cansa muito e tal. Mas por que isso acontece? Né? Será que realmente a modalidade que cansa? Será que é a escolha que você fez que cansa? Na maioria das vezes, eu vou falar para vocês que não, tá? A maioria das vezes é porque são treinos que não te motivam. São treinos pouco periodizados, com pouco planejamento. São treinos com pouca variação de material. São treinos com pouca variação de intensidade. São treinos com pouca variação de estímulos contínuos, estímulos intervalados, estímulos de sprints, né? Então são treinos que não motivam. Na maioria das vezes, o atleta que começa a andar maratona aquática e sente que aquilo ali está sendo maçante, está sendo uma coisa chata, normalmente é porque não tem um treino que motiva. E eu falo isso por experiência, trabalho com natação, né? Que eu trabalho com natação já fazem 21 anos, que eu nado vão fazer 35 anos que eu nado. Então já vivi bastante essa parte prática e teórica, né? Como atleta de piscina, depois como atleta de maratona aquática, como técnico de piscina, como técnico de maratona aquática, e até hoje eu aprendo muito com isso. Tem vezes que eu vou montar o treino e falo assim, cara, acho que eu perdi a mão, cara, não tá legal esse treino, e aí eu tenho que refazer tudo de novo. Eu pego ali as planilhas que eu tenho no passado, né? Eu tenho mais de 10 anos de planilha montada aí,
sempre treinos diferentes. Eu pego as planilhas e falo, não, deixa eu dar uma olhada para ter uma criatividade. Então, treinos que motivam são muito importantes, né? E a disciplina do nadador, ela vicia. E mais uma vez, falo isso por experiência prática e técnica, porque os atletas, quando eles começam a nadar, que eles gostam do treino, eles se sentem motivados, quando eles faltam, eles falam, puta, não acredito que eu faltei, cara. Aí começa a fazer conta, puta, nadei 3.000 a menos, minha semana ia fechar 9 quilômetros, agora eu vou fechar 6, putz, já não tô bem. Fica um negócio tão viciante que um treino que falta parece que acabou o mundo, né? E fisiologicamente falando, não é isso, né? A preparação, ela sempre prevê os dias que o atleta vai ficar um pouco mais doente, que o atleta vai ficar, vai ter os compromissos familiares, né? Os compromissos de trabalho. O treino prevê isso. O que não pode é acomodar. Então, os bons treinos e a disciplina são fundamentais para o atleta de maratona aquática. Então, esse é o primeiro passo no meu ponto de vista. Antes de pensar no resto, a primeira coisa é gostar de nadar, gostar de treinar, fazer aquilo que você ama. Né? Fiquei falando aqui por 7 minutos sobre isso, porque realmente, quando você gosta daquilo que você faz, o resto a gente tira de letra, não é verdade? Quem concorda comigo, dá um joinha aí. Quando a gente gosta do que faz, o resto é consequência, né? Eu até fiz um post no meu Instagram pessoal ontem, né? Coloquei a foto dos meus filhos ali, a paz e o amor, né? Porque a paz e o amor, esses dois me ensinam assim todo dia. E eu percebo assim na convivência com eles que, cara, se a gente tem paz naquilo que a gente faz, se a gente ama aquilo que a gente faz, que a gente tem, o resto é consequência, né? Se você começa a ter problema, começa a ter outras coisas, é porque outras coisas estão influenciando aí na sua vida, na sua cabeça. E na maratona é a mesma coisa. Então, se você tem paz, se você tem amor naquilo que você faz, esse é o primeiro passo para qualquer coisa na vida e não é diferente na maratona aquática, né? Então, aí o segundo passo é ter segurança na sua flutuação e no nado de sobrevivência. E aí que eu falo que muitas vezes a gente volta lá atrás. Porque o atleta, ele vai treinando, ele treina, e aí ele está super bem, está com uma média boa, está super condicionado, só que ele percebe que a hora que ele cansa, ele não consegue flutuar. A hora que ele precisa parar, ele não sabe flutuar, ele não sabe fazer um cachorrinho, ele não sabe fazer um nado de sobrevivência, ficar de costas, flutuar, né? Ele não consegue isso. E aí quando ele para, ele fica mais cansado ainda. É desesperador. Ele fala, cara, mas se eu sei nadar tão bem, como é que eu não consigo flutuar? Como é que eu não consigo me sustentar num cachorrinho? Como é que o cachorrinho me cansa mais do que nadar, né? Então, o primeiro passo, né, o segundo passo, depois de gostar, é você ter segurança na sua flutuação e no seu nado de sobrevivência, porque em algum momento isso pode acontecer. Deu cãibra, por exemplo. Se você não consegue manter a calma para flutuar e para fazer o nado de sobrevivência, isso pode ser um grande problema, né? Então, segurança e nado de sobrevivência. Terceiro passo, se sentir seguro em nadar sem parar, né? Sem colocar o pé no chão. Então, se você treina em piscina, né? Normalmente as pessoas começam nadando em piscina, você precisa se sentir seguro em nadar continuamente, sem precisar pôr o pé no chão. Por dois motivos. Primeiro, porque aí você sabe que você está condicionado para nadar por bastante tempo. Segundo, se você precisar flutuar ou ter segurança, você vai conseguir. Então a gente segue aí uma ordem pedagógica, né? Primeiro flutuar, depois ter a segurança, nado de sobrevivência, aí você ter segurança em nadar continuamente, você ter esse condicionamento aliado a não colocar o pé no chão, que é saber flutuar, que é saber fazer um nado de sobrevivência, tá bom? E as pessoas que nadam, que não têm a possibilidade de nadar na piscina, mas nadam na represa, no mar, em algum lugar, então essas pessoas também, elas não precisam se preocupar, então não posso nadar nunca. Pode, nada no rasinho, né? Nada numa parte mais rasa, ganha toda essa segurança, ganha toda essa vivência ali no rasinho e aos poucos vai indo para o fundo, tá legal? Pessoal, se vocês quiserem, tem aquele aviãozinho ali embaixo, no botão do lado direito aí de vocês, tem um aviãozinho, se vocês quiserem, compartilha com um amigo, com um técnico, chama ele para a live,
Da outra vez, se vocês fizeram isso, foi super legal, aumentou bastante a audiência. Estamos com 40 pessoas aí. Quanto mais gente tiver informação, melhor, né? Então, terceiro passo, sentir seguro. O quarto passo, que ainda entra na questão da segurança, é você ter um bom controle do seu medo e da sua ansiedade. E aí eu falo, não é você não ter medo e não é você não ter ansiedade, porque isso nós vamos ter pro resto da vida, né? Em algum momento da nossa vida, a gente vai ter. Até a pessoa mais calma do mundo, às vezes fica ansiosa. Eu, por exemplo, vou citar exemplos, tá? Que vocês com certeza devem ter vivido. Hoje na natação eu não fico mais tão ansioso antes de uma prova. Não fico tão ansioso quando eu vou nadar. Em compensação, quando um atleta meu vai nadar, eu fico extremamente ansioso. Obviamente que eu não passo isso para ele, mas eu fico extremamente ansioso. Em geral, quando eu vou para as provas de ultramaratona, acompanhar atleta, eu volto uns 2 kg mais gordo, mais pesado, né? De líquido, de retenção de líquido, de comida, porque eu como muito, né? Eu cheguei a comer, no último Leme Pontal que eu acompanhei, eu comi um saco inteiro de bisnaguinha e um pote inteiro de requeijão. Eu tive até intoxicação por causa de lactose, de tanto que eu comi, né? Então, assim, a ansiedade é uma coisa que ela vai fazer parte da nossa vida em algum momento. E tá aí a maratona para mais uma vez ajudar a gente, não só na hora de nadar, mas também na vida, né? Então, você ter o controle do medo e da ansiedade, isso é muito, muito importante. E para você fazer tudo isso, o que é legal? Tá treinado, tá com segurança, tá conseguindo não pôr o pé no chão, tá condicionado. Todos esses passos que eu falei antes, você ama nadar, todos esses passos, então participa de um simulado, participa de um treino numa represa, participa de um treino acompanhado no mar. Se você não tem essa possibilidade de participar de um treino, de um simulado antes, vai para uma prova, pede para algum amigo, algum técnico que tenha experiência nadar com você. A gente chama de anjo, né? Eu chamava de pace, hoje a gente chama de anjo, é mais bonito, né? Então vai ter o anjo ali, né? Então vocês, é importante que depois que você passar por esses passos, que você sabe, que você ama, que você gosta de nadar, gosta de treinar, que você se sente seguro na sua flutuação, no seu nado de sobrevivência, que você tem que você se sente seguro em não parar, em não colocar o pé no chão, porque está condicionado, que você começa a sentir que está na hora de você ir para águas abertas, para você controlar o seu medo e a sua ansiedade. Então faça simulados, participe de treinos abertos, mas sempre em lugares e com pessoas que te tragam segurança, que te deem segurança, que sejam profissionais, seja ela atleta, seja ela técnico, mas que você se sinta confiante e que tenha certeza que você pode colocar a sua vida na mão daquela pessoa, né? Porque independente das estatísticas, né? É mais perigoso nadar no mar, na represa, do que na piscina. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. A gente vai estar num lugar no meio do nada, onde não dá pé. E é ali que a gente aprende, né? Aquela frase que eu falei umas 2 semanas atrás, né? A hora que a gente se desgarra da margem é a hora que a gente está pronto para aprender, para viver. Então, naquele momento, é um momento que você está sozinho, é um momento que você tem que ter uma pessoa para te orientar, para te trazer segurança. Sempre segurança em primeiro lugar, tá bom? E aí a gente entra numa parte mais técnica. Então, primeiro, ter um bom domínio da técnica e do ritmo, né? Depois que você passou por todos esses passos, e aí você entrou na maratona aquática, agora você já está participando da maratona aquática, é fundamental você ter um domínio da técnica, né? Um domínio do seu ritmo. Domínio técnico por quê? Uma correnteza a favor vai nadar de um jeito, correnteza contra de outro, com vento lateral de um jeito, com vento na frente de outro, com vento nas costas de outro. São experiências atrás de experiências, né? E é no plural mesmo, não é experiência atrás de experiência. São várias experiências que você adquire numa prova só, num treino só, né? Então, ter um bom domínio da técnica e ter um bom domínio de ritmo é fundamental para você fazer a sua prova de uma forma confortável, né? E não estou falando de competição, hein? Não estou falando de você ir para competir, estou falando de você participar. Porque o conforto vai trazer uma boa experiência para você. Uma boa experiência
faz com que você queira voltar a fazer aquilo, né? Então, tenha domínio da técnica e do ritmo. Segundo, os fundamentos. Tudo isso vem com o tempo, tá? Lembrando que agora eu estou falando mais da parte técnica para quem está começando. Então, os fundamentos. Primeiro, navegação. A navegação, que é aquela respiração frontal, né? Eu gosto de chamar de navegação, porque tem gente que fala respiração frontal. Eu gosto de chamar de navegação, porque na hora que a gente olha para frente, a gente não respira, a gente só olha para onde a gente está indo. Não tira a cabeça toda, senão o quadril afunda e aí você fica mais pesado, vai ter um arrasto maior. Então eu chamo de navegação, né? Porque você está olhando para onde você vai, você está navegando e aí você vai seguir o seu rumo. Então a navegação ela pode ser trabalhada na piscina a qualquer momento, em qualquer dia. A parte técnica dela a qualquer momento e a qualquer dia, tá certo? Agora, a parte de você se posicionar, aí vai entrar num outro passo, tá? Então, navegação, no treino e na prova, você consegue direcionar isso, você consegue condicionar muito bem isso. Contorno de boia. Contorno de boia você consegue fazer na piscina, né? Treinos mais específicos, curtinhos ali, tira as raias da piscina, coloca uma bola de pilates, né? Ou coloca uma boia mesmo, ou coloca um monte de macarrão ali e você consegue fazer os contornos de boia. Dá para fazer na piscina, dá para fazer em simulados e dá para você aprender em prova. E aí tem a orientação visual, né? Que eu venho percebendo cada vez mais isso. A gente fala da navegação, beleza? A navegação é a técnica de você olhar para frente, de você saber para onde você vai. Mas a orientação visual é outra coisa. A orientação visual é você bater o olho e ver que a boia não está ali e você rapidamente você consegue virar o seu olho e se posicionar rapidamente. Só que isso a gente consegue desenvolver aonde? Em treinos locais abertos, em provas e simulados. Então, se você tem o costume de competir uma vez só por ano e não participar de simulado, não estranhe quando você chegar na prova e nadar em zigue-zague e não conseguir se direcionar. Tá? Não tem treino em piscina que te ajude a dominar isso. Nos treinos de piscina você pode até assim, fica o técnico lá no fundo da piscina e aí ele vai mostrando placas em diferentes posições, né? Para baixo, para cima, assim você vai tendo essa orientação. Mas é 25 metros, 50 metros, tá perto, né? Mas dá para você trabalhar essa orientação. Mas você vai desenvolver mesmo a técnica e o domínio disso nadando simulados, nadando em provas, nadando em lugares abertos, tá? Então, a orientação visual, ela é muito importante que seja feita na prática de locais abertos, tá bom? Então, esse é o ponto 6, que é os fundamentos. E para finalizar, eu coloquei 4 pontos que eu acho muito importante, assim, de vocês colocarem no dia a dia de vocês, tá? E mais uma vez, tanto para quem está começando, quanto para quem já nada. Então, primeiro, saber nadar devagar. Aí vocês falam, pô, você está de brincadeira, né, Samir? Eu quero competir, eu quero melhorar, e você vem falar para mim nadar devagar? Sim, nadar devagar. Por quê? Quando a gente faz as coisas devagar, a gente sabe o que está fazendo. A gente percebe melhor o que está fazendo. A memória nossa consegue trabalhar melhor naquele estímulo, naquele movimento. Quantas vezes vocês já não fizeram tanta coisa correndo, um monte de coisa importante, e na hora de ir embora você fala, puta, onde que eu deixei minha chave do carro? Né? Você arruma o carro todo, supermercado, você arruma tudo. E aí na hora de ir embora fala, puta, onde que eu deixei minha chave do carro? O que adianta você ter feito toda aquela correria se você não tem a chave do carro? Aí todo aquele tempo que você teoricamente desperdiçou colocando as compras com rapidez, você vai lá e perde procurando a chave do carro, que deve ter ficado no caixa do supermercado, ou que deve ter ficado no banco, na sua bolsa, sei lá onde ficou. Não é verdade? Então, saber nadar devagar entra muito nisso. A Glenda deu risada. É verdade, né, Glenda? É verdade. A gente tem que saber fazer as coisas devagar. Quando a gente está com pressa, se a gente fizer as coisas devagar e bem planejada, vai ser muito melhor. Então, nadar é a mesma coisa. Porque saber nadar devagar é o seguinte, cansa mesmo, não cansa, né? Nadar devagar não cansa. Em compensação, afunda. Se você não sabe nadar devagar, você vai cansar, você vai cansar mesmo, mas você vai afundar se nadar muito devagar. Então, saber nadar devagar é fundamental.
posicionamento na água, para você entender a técnica, para você perceber o movimento que você está fazendo, né? Para você perceber como você está usando aquele material no treino, para você perceber o que você faz numa série de 50, numa de 100, numa de 200, 300, 400, porque quanto mais vai aumentando a metragem, maior a tendência de você alterar sua técnica, né? Porque você vai se desgastando, e quando você se desgasta, uma forma de você manter a sua eficiência é mudando, né, o seu estilo, tirando um pouco do apoio ali da braçada, tirando um pouco da força, mantendo a amplitude da finalização, mas tirando a força da finalização. Enfim, nadar devagar. Esse é o ponto principal. Coloca lá no seu final de treino 4 de 25 nadando em câmera lenta. Um técnico meu fazia isso. Pô, sensacional, sensacional. Você fala assim, caraca, cara, como é bom nadar devagar, porque eu consigo perceber, tá? Segundo, treinar técnica. Toda semana tem que treinar técnica. Então, educativos, trabalhos de propriocepção, trabalhos de bilateral. Bilateral é técnica, moçada. Bilateral é técnica, hein? Saber respirar para os dois lados é técnica. Técnica, coordenação é muito, muito importante, tá bom? Respiração, né? Respiração, eu pulei aqui a respiração, entra no item 4. Respiração é importantíssimo, porque é na respiração que você vai conseguir controlar a sua emoção, controlar seu medo, controlar sua ansiedade, além, obviamente, de cansar menos, né? Porque você vai oxigenar melhor, tá? Então, fisiologicamente, a respiração te ajuda a render mais e também te ajuda a manter a calma na hora da ansiedade e do medo, tá? Então, treinar técnica educativa para a percepção bilateral e posições do corpo na água. Então, saber ficar na posição dorsal, né, de costas, na posição ventral, né, de frente, lateral, ter o domínio da lateral, porque isso vai te ajudar a saber trabalhar rolamento, na outra lateral, porque sempre tem um lado que é pior, tá bom? Então, treinar a técnica. Terceiro, ritmo, treinar os ritmos, né? Então, saber nadar devagar, saber nadar um pouquinho mais forte, um pouco mais forte ainda, forte, muito forte, anaeróbico. Quanto mais ritmo você tiver no seu leque, mais domínio você vai ter da sua prova, mais domínio você vai ter da sua distância. Mais uma vez, não estou falando de competição, estou falando de conforto, tá? Às vezes o atleta fala assim, pô, Samir, cara, eu tô nadando para 2 minutos de média e quero melhorar. Eu falo, então coloca um pouco mais de força. Aí o cara nada de 2 minutos, ele vai para 1,45. É muita diferença. Se ele nada para 2 minutos e cansa pouco, 1,45 ele vai cansar muito. Agora, se ele souber nadar de 2 minutos para 1,57, ele vai falar, pô, legal, eu consigo nadar um pouco mais firme, sustentando essa metragem. Então, eu vou nadar 1,54. Ele consegue. Aí ele vai lá, putz, legal, 1,54 já tá fácil, 1,51. 1,48, 1,45. Até lá, ele passou por 5 passos. 2 minutos, 1,57, 1,54, 1,51, 1,48. E aí ele chega no 1,45. Então, dominar os ritmos, né? E vivência positiva é o que não pode faltar. O que é vivência positiva? Você escolher muito bem o simulado que você vai, você escolher muito bem a prova que você vai, você escolher muito bem o técnico com o qual você quer treinar, né? Porque a vivência traz a experiência e a experiência traz o prazer. Então, se você tiver uma boa experiência, você vai ter prazer naquilo que você faz. Então, vivência positiva, pessoal. Muito cuidado com as provas que vocês vão escolher, cuidado com o simulado, cuidado com o técnico que você vai escolher. Conversa, né? E procure o melhor para vocês. Tá legal? Espero que eu tenha agregado um pouco mais para vocês. Eu tenho aqui 3 perguntas para responder, ó. Nadar devagar pode ajudar a encontrar nosso ritmo? Tem alguma relação? Tem, completamente. Tem muita relação, ó. Pergunta da Mendonça aqui, ó. Nadar devagar pode ajudar a encontrar nosso ritmo de alguma relação? Tem alguma relação? Tem, sim. Porque se você sabe nadar devagar, é que nem você caminhar. Se você sabe caminhar, você vai saber trotar e você vai saber correr. Agora, se você só sabe correr, às vezes o caminhar é difícil. Simples, quando a gente está no carro, que você tá aquele dia acelerado, você está andando lá a 130 por hora no carro. Quando você vai andar a 80, parece que você está lento ali. Você fala, nossa, que ruim, cara, tô lento. Mas o radar é de 60, aí você vai lá e passa no radar, né? Então, assim, nadar devagar é o primeiro passo.
Tem tudo a ver com ritmo. E aí você ir evoluindo nos seus ritmos de pouco em pouco, como eu disse agora há pouco, tá bom? Olha quanto pouco eu falei, né? Como transfere esse nado devagar para o A2 e para o A3? Ótima pergunta da Beth, né? Então, nadar devagar, vamos chamar de A0. Aí, você nada devagar. Então, para nadar devagar, você está aplicando pouca força e você está se sustentando com essa pouca força e com a técnica que você está aplicando. Vou para o A1, coloco um pouquinho mais de intensidade. Vou nadar ali 2, 3 segundos abaixo nos 100 metros. Aí eu vou passar para o A2, vou colocar mais força ainda. Vou nadar mais 2, 3 segundos abaixo do que eu estava fazendo no A1. Vou para o A3, botar mais força ainda e talvez até um pouco de ritmo na braçada. Vou nadar mais 2, 3 segundos abaixo. Pronto, você fez a transferência, nadando 2 a 3 segundos abaixo. Ah, mas eu acho que o meu A2 é menos que isso. Tá, você acha que o seu A2 é menos que isso. Aí entra aquela questão da gente ficar bitolado em média, né? Ah, não, mas o meu A2 é 2,10. Tá, mas a sua sensação de A2 é 2,10? Não, minha sensação de A2 é 2,13. Então, o seu A2 é 2,13, não é 2,10. Não queira enganar a parte fisiológica do seu corpo. Não queira ficar mais rápido antes da hora. Não queira pular passo, né? Bem que a gente quer, né? E eu falo isso, dou risada, porque eu também sou assim. Às vezes eu falo, pô, cara, meu A2 tem que ser um 12. Não pode ser um 15, um 14. Até que chegou um momento e falei assim, quer saber, cara? Meu A2 hoje é um 14, um 15. E tá bom. Eu vou fazer mais força, vou melhorar, eu vou chegar nisso, né? Então, muito cuidado. Você começa no A0, você mantém uma boa qualidade técnica e você vem evoluindo com a técnica e com o tempo. Com a técnica e com o tempo. Então, para você transferir do seu A0, desse nado devagar, para o seu A1, A2, A3, vai na sua percepção de esforço. E vai linkando a média à percepção de esforço. Não isole só técnica, só o ritmo e só a percepção. Não isole, os três têm que andar juntos, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Samir, diminuir meu pace em 3 segundos em relação à prova anterior de 800, em relação ao de 1,5. Evoluir? E muito, evoluiu muito. Se você diminuiu 3 segundos numa prova de 800, você melhorou 8, 16, você melhorou 24 segundos. É uma baita de uma evolução. Então tá muito de parabéns, tá? Se fosse prova de 1.500, teria melhorado 3, 6, 9, 12, 15, 30, 45 segundos. É muita coisa. Então parabéns, tá bom, Luiz? Quanto devo nadar semanalmente em quilômetro para começar a me arriscar em provas de 1 km para cima? Ótima pergunta. Se você quer se arriscar, passou por todos esses passos, né? Gosta de nadar, tem segurança na flutuação sobrevivência, sente seguro em nadar, sem parar, sem colocar pé no chão, tem o controle do medo, da ansiedade, legal. Quanto vai nadar por semana? Se você quer nadar uma prova de 1.000, eu oriento você a nadar aí pelo menos 4 km a 5 km por semana, tá? 4 a 5 km por semana. Então, estamos falando aí de 3 treinos de 1.500, né? Você vai se sentir segura em relação a isso. E claro, dentro desse planejamento, encaixe treinos de 1.000 metros, de 800 metros, continuamente, tá? E aí, quando a gente vai subindo o volume, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque assim, pô, então se para nadar 1.000 eu tenho que nadar 5.000 na semana, então para 2.000 eu tenho que nadar 10, para 3.000 eu tenho que nadar 15, para 4.000 eu tenho que nadar 20, para 5.000 eu tenho que nadar 25? Não, não é essa a relação. Mas aí é um outro papo. Se eu entrar nesse assunto, nós vamos terminar só no final da semana, tá bom? Mas é isso, tá? Se você quer nadar 1 km, procura nadar aí 3 vezes de 1.500. Se nadar 2 de 1.500, ok, já vai dar conta, mas vai depender da sua técnica, né? É difícil eu falar que você vai conseguir. Que você é capaz, eu posso falar, né? Meu lema, somos todos capazes, né? Agora, se você vai conseguir ou não, vai depender das suas atitudes, vai depender da sua técnica e da análise do seu técnico, tá bom? Do seu treinador. Beleza? Pessoal, valeu. Gostei de ver, tá todo mundo compartilhando as lives aí. A gente tá batendo 55, bateu 60 pessoas aqui. Fico muito feliz de estar ajudando de alguma maneira. E como eu sempre encerro, coloquem as suas dúvidas, compartilhem aí conteúdos que vocês querem ouvir, que eu vou estudar. Eu sempre tenho minha cola aqui, ó,
Eu sempre faço meu estudo da live antes de falar com vocês, tá legal? Então, pessoal, valeu. Tava com saudade também. Vou procurar vir mais vezes aqui, né? Pelo menos 3 vezes por semana. Essa semana eu vou nadar Ilha do Mel no final de semana, então quem tiver por lá a gente vai se ver. No sábado eu vou nadar os 23 quilômetros, então provavelmente na sexta, sábado e domingo eu não vou conseguir fazer live, mas na quarta e quinta aí com certeza. Tá legal? Pessoal, boa noite, um grande abraço para todo mundo, bom descanso e bons treinos amanhã, hein? Valeu, até a próxima.